Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula e o nosso componente curricular do dia, Sociedade e Cultura. De olho aqui nos nossos slides e preste atenção nas nossas explicações, ok? Mas antes da gente iniciar o conteúdo, pedindo aí que vocês peguem seu material, né? Peguem o caderno, façam as anotações, prestem atenção, né? Porque depois do nosso conteúdo, eu irei propor uma atividade, ok? Então vamos lá. A nossa aula de hoje é referente, né, ao Dia da Consciência Negra, né? Eu acho que vocês já ouviram falar sobre esse dia, né? Sobre a importância desse dia, sobre a questão da luta, da conquista, né? Enfim, então nós iremos conhecer um pouco da história, né? Por que se formou é, esse chamado Dia de Consciência Negra, né? Quem foi o responsável por travar essa luta, né? Quem foi o responsável por levar a importância, né, dos negros, né? A importância de uma diversidade de povos, né? Para a nossa sociedade, ok? Para nós compreendermos que nós somos diferentes, né? Na cor, nos modos, né, no comportamento, mas não na essência, né? Não na essência, né? Então a gente deve saber abraçar o diverso, o diferente, entendeu? E a consciência negra é um dia importante, né? Essa diversidade de povos e culturas, né? A cor é diferente, mas temos essência, temos corações, temos que ter respeito, né, àquilo que é diferente ou é julgado como é diferente, né? Então, vamos estudar um pouquinho, vamos entender um pouco sobre a origem do Dia da Consciência Negra, a importância, né? Quem foi o responsável por é, travar, né, essa luta, essa conquista, enfim. Então, vamos lá? E aqui, né, é chamado, né, na década de 70, né, nós temos aqui esse grande líder, né? Ele foi o responsável por, né, travar essa luta, por elevar essa questão da tolerância, né, da representatividade do negro, do homem escravizado que viveu aqui no nosso país, né? E é muito importante falar da contribuição dos negros na formação do povo, da cultura deixada, do legado deixado, ok? Na década de 70, né, um grupo de quilombolas do Rio Grande do Sul cunhou o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. É uma data para lembrar e homenagear o líder, né? Nada menos que o Quilombo dos Palmares, o chamado Zumbi dos Palmares. Esse zumbi, né, este homem, este marco histórico, ele foi assassinado nesse dia pelas tropas coloniais brasileiras, né? E isso por volta do século 17, 1695. Então, a representação do dia ganhou força, né? A partir de 1978, já para o início do século XX, quando surgiu o movimento negro unificado no país, né? Que transformou a data em nacional. Então, essa indignação por ter assassinado, né, esse líder, né, apoiador dos negros que eram escravizados, né? Esses negros que vieram da África para trabalhar aqui no Brasil, né? Eles sofreram muitos maltratos, né? E muitos deles acabavam fugindo das fazendas para essas áreas que eram chamadas de quilombos. Eram áreas mais afastadas das fazendas onde eles viviam, né? Onde eles desempenhavam as funções de escravos, né? Para os seus senhores. E fugiam, né? Na calada da noite, melhor dizendo, e ficavam abrigados nessas regiões, nesses locais, que ficou conhecido como quilombos, que era um local de concentração, né? De negros que eram escravizados, né? E para viver em liberdade, eles fugiam dessas fazendas e iam para esses quilombos. E um desses líderes importantes foi o Zumbi dos Palmares. Zumbi ele ficou aqui no território
do estado de Alagoas, né? Onde tem o quilombo, né? Toda a trajetória histórica, a importância. Então, ele foi um grande líder. E de forma brutal ele foi assassinado, principalmente também porque ele era negro, né? Então, todo esse todo esse trajeto histórico marcou, né, essa data como o Dia da Consciência Negra, da importância dos negros na formação do povo, contribuiu nas atividades econômicas do nosso país, né? Tem uma cultura muito forte, né? Uma culinária, enfim, religiosidade. Então, os negros, eles são a essência, né? Eles fazem parte da essência do nosso povo e merecem sim um respeito, né? Nós temos, né, e devemos respeitar o negro independente, né, daquilo que ele esteja desenvolvendo. Nós respeitar uns aos outros. E aí ele foi assassinado porque ele era negro, negro fugitivo, que estava concentrado nos quilombos, né? Então, para evidenciar, para colocar à tona uma sociedade que ainda é muito preconceituosa, lembrar da importância dos negros. Eles foram muito importantes. Contribuiu em quê, professor? Ele contribuiu na formação do nosso povo, contribuiu no desenvolvimento das atividades econômicas, né? Então, eles são essências, né? São essências do nosso povo, da formação de um povo, do povo brasileiro. E merece sim toda a dignidade, todo o respeito, né? Então, nós precisamos atentar-se a essa data e colocar isso como um ponto importante. Então, não é a data é importante para a gente lembrar, mas todos os dias os negros ou qualquer ser humano merece respeito. Nesse caso aqui, né, eles eram negros escravizados que estavam fugindo dos seus senhores, né, para o qual eles trabalhavam nas lavouras de café. Eles eram escravizados. Entenderam? Espero que sim. Então vamos lá, dando sequência. E aí, né, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, né? Zumbi por quê? Porque Zumbi foi o líder, né? Foi ele o responsável por desenvolver esses quilombos, né? Esses locais onde abrigavam esses negros que fugiam das fazendas, né? Então, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela lei, uma lei, número 12.519, de 10 de novembro de 2011. Então, essa data faz referência à morte de Zumbi, né? O líder do Quilombo dos Palmares, né? Situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil, né? Então, fica aí, né, a importância da gente saber a origem, né? Então, a luta de um guerreiro, né, que acolheu muitos negros que sofriam de forma trágica mesmo, maldosa, a escravidão naquele período colonial, né? Vamos dando sequência? Então, quem era ele? Então, esse dia é o dia de lembrar de quê? É o dia de lembrar, né? Infelizmente, o triste assassinato de Zumbi, né? Que é considerado o herói nacional por lei e de combate ao racismo, né? Racismo é uma forma de preconceito contra os negros, não pode existir. Afirma a Lei Federal de 2011, a 12.519, né? Onde foi instituído o quê? O 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Então, a adoção dos feriados, né, fica por conta de toda a logística, de toda a estratégia que os municípios eles colocam, né? Então, durante esse dia, faz o quê? Atividades, né? Grupos de dança que ensinam a importância das danças, da música deixada pelos povos negros, da culinária, né? Oficinas, passeatas, tudo em prol, né? Dessa intolerância que não deve existir, né? Não é porque é negro que a gente vai discriminar, não. São povos importantes, é como eu tenho dito. É a essência da formação do povo brasileiro, né? Das primeiras atividades econômicas que foram desenvolvidas no nosso território. Então, eles são peças importantes, né? E não é pela sua cor que eles devem ser discriminados, né? Então, foi sim um guerreiro,
Muito importante a instituição desse dia, né? A menção que faz a esse grande líder, né? Que fez esse acolhimento a muitos negros escravizados naquele período ali por volta do século XVII, ok? Será que vocês estão compreendendo toda essa minha explicação? Mas se você sabe o que é um quilombo, aí eu vou explicar. O quilombo, comunidades, né? E essas comunidades só formada por escravos fugidos das fazendas, né? Então esses lugares se transformaram em centros de resistência dos escravos negros, que tinham como grande líder o Zumbi dos Palmares, né? Então esses negros eles escapavam do trabalho forçado no Brasil, né? Do processo de escravidão mesmo, lá o trabalho forçado, pesado, que teria que desenvolver para dar lucro ao seu senhor, né? Então muitos deles fugiram e permaneceram nessas comunidades. Compreendido? E, né, nós temos aqui, né, as vidas negras, elas importam. Então, a menção a esse dia, a importância, né, desses povos, dessa raça, enfim, essência, né? Então, merece sim a importância da gente relembrar todos os dias. Mas o dia 20 é especial porque foi instituído mesmo o dia da gente repensar a importância do negro dentro de uma sociedade, né? Vamos acabar com esse preconceito, ok? E aqui eu trago, né, a mãozinha do negro e do branco, que também contribuíram, né? Olha o coraçãozinho. Somos unidos, somos um povo, né? Só mudamos o quê? A cor, mas somos um povo, temos essência, temos alma, né? Temos história, ok? E isso deve ser preservado. Diante de toda essa explicação sobre a importância de Zumbi, do Dia da Consciência Negra, que deve ser levado em consideração, que é instituído como um dia de luta, de glória mesmo, né? Daquela resistência do negro lá. Vocês irão aí, né, fazer como atividade do dia uma confecção de um painel. Vocês irão pesquisar, colocar na cartolina, né? Pesquisar os principais líderes negros que fizeram história, né? No Brasil e no mundo, em diferentes continentes, como na África, né? Então, vocês irão fazer um painel com essa proposta da atividade, né? Fazendo uma semelhança, né? Uma, vamos dizer assim, uma homenagem, né? Aos negros. Eles são essência, eles são importantes, né? É cultura, é povo, é raiz, é força, é trabalho, né? Então, vocês irão colocar aí imagens de diferentes líderes negros que deixaram marco na história, né? Não só do Brasil, mas como de diferentes nações. E aí vocês irão colocar o nome deles e o que eles, né, fizeram em prol de deixar essa marca, né, essa trajetória importante, né, que deve ser relembrada, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Um forte beijo, né? Até nossa próxima aula. Não esqueçam, né? Dia 20 de novembro, instituído o Dia da Consciência Negra, né? Como um dos principais líderes Zumbi dos Palmares, que abrigavam esses negros que fugiam das fazendas, né? Eles desenvolviam trabalho forçado, eram escravizados. Então, essas comunidades eram formadas para acolher aqueles que fugiam, né? E teve como um dos mais líderes, o líder mais, vamos dizer assim, aquele que mais ganhou destaque, o mais representante, foi o Zumbi dos Palmares, ok? Então, um forte beijo, um forte abraço. Espero que vocês tenham compreendido esse diálogo. Na verdade, é um diálogo, né? A gente falar a história de Zumbi dos Palmares, né? É importante a gente conversar sobre isso. Faz parte da nossa cultura, preenche a nossa cultura, né? E nos dá essa informação importante de quem foi esse grande líder revolucionário. Aquele que estendeu a bandeira em prol da importância desse povo, né? E a contribuição na formação histórica do povo brasileiro, ok? Um forte beijo e abraço mais uma vez. Até a próxima aula.